Alô, calouro geniano, tudo bem com vocês? Olha lá, galera, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de citologia, mais especificamente, conteúdo de transporte de substâncias através da membrana plasmática. Turma, antes de iniciar propriamente dito os transportes que vão ocorrer através da membrana, eu preciso relembrar com vocês um conteúdo de química bastante importante que são as soluções. Vale lembrar que essas soluções elas são formadas por um solvente e por um soluto. Tá? E nós temos três tipos de soluções: as soluções isotônicas, soluções hipotônicas e as hipertônicas. Bom, aqui vocês podem observar, adotem como um localizador da imagem a seta, tudo bem? Então aqui vocês podem observar nessa primeira imagem que eu tenho o interior da célula e eu tenho o exterior da célula, ou seja, o meio intracelular e o meio extracelular. Perfeito? Bom, se eu tenho uma solução aqui, como eu falei para vocês, as soluções são formadas por soluto e solvente. O meu solvente é esse cara aqui em azul que vocês estão observando. E o meu soluto são essas gotículas em vermelho. Vocês podem perceber que o meu soluto, que é o cara que está em vermelho, eles vão apresentar quantidades iguais, tanto no interior quanto no exterior da célula. Então, quando eu tenho quantidades iguais de soluto em referenciais diferentes, como aqui eu tenho dois referenciais, nós dizemos que isso trata-se de uma solução isotônica. Beleza? Bom, aqui nós temos a segunda imagem. Eu vou trabalhar com vocês a solução hipotônica. É que vocês podem observar aqui que o meu interior da célula ele possui uma quantidade maior de soluto em relação ao exterior da célula. Então, se o meu exterior da célula tem uma quantidade menor de soluto, nós dizemos então que trata-se de uma solução hipotônica. Perfeito? E na imagem 3, vocês podem observar que o interior da célula possui uma quantidade de soluto menor em relação ao exterior da célula. Então, esse exterior da célula trata-se de uma solução hipertônica. Tudo bem? Então, olha lá, solução isotônica, duas soluções de iguais concentrações. Solução hipotônica, uma das soluções é menos concentrada. Então, vocês podem observar que o exterior da célula é menos concentrado em relação ao interior da célula. E na solução hipertônica, uma das soluções é mais concentrada do que a outra. Vocês podem observar que o exterior da célula possui uma concentração de soluto maior que o interior da célula. Perfeito? Então, a partir desse momento, já que vocês conseguem diferenciar os três tipos de soluções, nós já podemos, então, entrar nos transportes de membrana. Ok? Como vocês podem observar aqui, eu tenho uma membrana plasmática e essa membrana plasmática, como nós trabalhamos em aulas anteriores, elas são formadas por uma bicamada lipídica ou uma bicamada de fosfolipídios. Ok? E nós temos também aqui a presença de proteínas. Essas proteínas elas podem ser integrais, elas podem ser periféricas. Então, a composição básica de uma membrana plasmática, só lembrando, é o que? Fosfolipídios e proteínas. Bom, mas a membrana plasmática ela possui uma propriedade muito importante. E essa propriedade é nada mais que a permeabilidade seletiva. Mas o que é a permeabilidade seletiva? A permeabilidade seletiva é uma propriedade que vai conferir com que a célula possa delimitar o que entra e o que sai de dentro da célula. Ou seja, exatamente atuar nos transportes. Beleza? Vamos adiante. Turma, importante vocês saberem diferenciar que existem dois tipos de transportes. Nós temos o transporte passivo e nós temos também os transportes ativos. Qual é a diferença básica que vai ocorrer em relação a esses dois tipos de transporte? Bom, o transporte passivo ele ocorre a favor do gradiente de concentração. Mas como assim ele ocorre a favor do gradiente de concentração? Olhem aqui nessa imagem. Vocês podem observar que o meio extracelular ele possui altas quantidades de soluto
em relação ao meio intracelular, ou seja, dentro da célula. Tudo bem? Então, eu tenho mais soluto fora do que dentro. O que é um transporte a favor do gradiente de concentração? É exatamente um transporte que vai ocorrer de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, do meio que tem uma maior concentração de soluto para o meio que tem uma menor concentração de soluto. Então, esse é um transporte que ocorre a favor do gradiente de concentração. Vale ressaltar que quando ocorre esse tipo de transporte do meio que tem mais soluto para o meio que tem menos soluto, o objetivo disso é igualar as concentrações. Tudo bem? As concentrações de soluto, tanto dentro quanto fora da célula. Então, esse transporte passivo que ocorre a favor do gradiente de concentração, normalmente ele não consome energia. Perfeito? Já o transporte ativo é um transporte que ocorre contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio que tem menos soluto para o meio que tem mais soluto. Então, para ocorrer um transporte de soluto do meio que tem menos para o meio que tem mais, eu tenho um transporte ativo. E para ocorrer esse tipo de transporte, eu preciso consumir energia, ou melhor, a célula precisa consumir energia. Então, no transporte ativo, senhoras e senhores, haverá gasto de energia. Tudo bem? Vale ressaltar que essa energia que será gasta, ela está em forma de ATP. Então, basicamente, essa é a diferença entre o transporte passivo e o transporte ativo. Importante vocês saberem também diferenciar quais são os tipos de transporte passivo e os tipos de transporte ativo. Em transporte passivo, que ocorre a favor do gradiente de concentração, que não há gasto de energia, nós temos três tipos de transportes principais. Nós temos a osmose, nós temos a difusão simples, nós temos a difusão facilitada. Vale ressaltar que a difusão simples e a difusão facilitada são dois transportes de soluto. A osmose é um transporte de solvente. Tudo bem? Já que no meu transporte ativo, que é o transporte que vai ocorrer contra o gradiente de concentração, normalmente esse transporte ele vai gastar energia. E aí nós temos o transporte ativo primário e nós temos o transporte ativo secundário. Nós vamos aprofundar um pouco mais isso no decorrer da aula. Beleza? Bom, a partir desse momento, nós vamos trabalhar os tipos de transporte passivo. Nós vamos iniciar pela difusão simples. Bom, a difusão simples é um transporte de soluto do meio de maior concentração para um meio de concentração menor. Então, tu podes observar aqui nessa imagem que eu tenho uma alta concentração de soluto. Tudo bem? E aqui eu tenho uma menor quantidade de soluto. Então, o transporte ocorre do meio hipertônico, que tem mais soluto, para o meio hipotônico, que possui menos soluto. Vale ressaltar que esse transporte de substâncias, de íons, de moléculas, etc., ele vai ocorrer através da membrana plasmática. Tudo bem? E a velocidade ela depende da diferença de soluto entre um lado e outro da membrana plasmática. E vocês podem observar que eu tenho um meio hipertônico e um meio hipotônico. E aí ocorre o transporte através da membrana com o objetivo de igualar as concentrações, como vocês podem observar aqui nesse pequeno vídeo. Aqui nós temos um exemplo bem comum que ocorre nos seres vivos, mais especificamente nos seres humanos. Que vocês podem observar os pulmões e dentro dos pulmões nós temos aqui os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares é uma região contida dentro dos pulmões onde vai ocorrer o processo de trocas gasosas. E você pode observar um alvéolo pulmonar e aqui você pode observar um vaso sanguíneo. Tudo bem? Esse vaso sanguíneo, como vocês podem observar, ele possui uma quantidade pequena
de oxigênio, de gás O2, em relação aos alvéolos pulmonares. Então, trabalhando com a difusão simples, qual é o sentido aqui do transporte de oxigênio? O sentido é meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, o meio de maior concentração, que é o alvéolo pulmonar, para o meio de menor concentração, que são as veias. Perfeito? Então, é nesse sentido que ocorre o transporte do gás oxigênio. Em relação ao gás carbônico, CO2, ocorre o inverso. Vocês podem observar que aqui nessa veia eu tenho uma grande quantidade de gás carbônico e no alvéolo pulmonar eu tenho uma pequena quantidade. Então, qual é o sentido do transporte de CO2? É veia para alvéolo pulmonar. Tudo bem? E dessa forma ocorrem as trocas gasosas.